merecia estar aqui, talvez mais do que até você. Eu não sei se isso é verdade. Ele fez o trabalho dele aqui todo dia e ele agiu como um verdadeiro homem. Tá bom? Essas mulheres, elas estão agindo como muitas delas agem lá fora. Elas recebem uma casa, elas recebem comida, recebem todas essas coisas e aí quando elas se sentem satisfeitas, elas dizem, tá de boa, nós não precisamos mais de vocês homens. Oi. Se você já acompanha esse canal há um bom tempo, você sabe que um dos lemas do canal é homens são bons em umas coisas, mulheres são boas em outras coisas e ambos se complementam, certo? E ao longo da história do canal eu já trouxe alguns experimentos sociais que provam isso. E um dos mais famosos foi o Sobrevivência Homens versus Mulheres, feito pelo Bear Grylls. E vocês me pediram muito nos comentários para que eu trouxesse outro experimento similar a esse. Mas o que eu posso dizer é que felizmente eu não achei algo parecido. E eu achei algo melhor. Esse experimento social aconteceu na Season 24 de Survivor, que é um show bem famoso aqui nos Estados Unidos. Pra quem não sabe como funciona o show basicamente consiste em pessoas que são levadas a um lugar remoto, geralmente elas são divididas em duas tribos. No caso dessa Season, foi dividido na tribo das mulheres e na tribo dos homens, e enquanto eles estão sobrevivendo ali, eles competem em gincanas, ou pra ganhar imunidade, não precisar eliminar um dos membros da sua tribo, ou pra ganhar alguma recompensa, uma vara de pescar, uma machete ali, algo que vai te ajudar a sobreviver. E essa season já começa quente, porque o Jeff, que é o apresentador do show, ele já fala pra galera, corram e peguem os suprimentos que vocês conseguirem do caminhão. Hoje eu sou ladrão, artigo 57. Um dos caras ligeiros, enquanto as minas estão tentando tirar as coisas do caminhão, chega e rouba a machetinha que elas tinham pegado pra elas. Aí depois disso, cada uma das tribos começa a carregar seus suprimentos para seus respectivos acampamentos, que geralmente ficam em lugares separados, ou seja, uma tribo não tem contato com a outra, a não ser quando competindo nas gincanas. Mas dessa vez foi diferente. A tribo dos homens e a tribo das mulheres vão ficar juntas. E, que maravilha que foi essa ideia. E por que isso foi maravilhoso, tio Lógica? Porque ambas as tribos chegaram e já viram duas galinhas correndo ali. E aí, algumas das mulheres falaram pros homens, falaram, mano, vamos todo mundo tentar pegar as galinhas e aí a gente divide. Um pra você, um pra mim, dois pra você, dois pra mim. Dito e feito, a mesma mina que propôs pros homens que todo mundo trabalhasse em equipe e que quando pegassem as duas galinhas, ia ser uma pra tribo dos homens, uma pra tribo das mulheres, ela pega as duas galinhas, ela fala tipo, não, eu não vou dividir não. E aí você deve estar pensando, então por que ela fez esse acordo? Eu traduzo pra vocês, na mente dela ela tá tipo, eu não sei se eu vou conseguir capturar as galinhas, tal, preciso da ajuda de vocês, aí a gente divide. E aí quando ela percebeu que ela conseguiria capturar as galinhas, ela pensou, não preciso de homem. Enfim, a tribo dos homens ficou pé da cara porque as mulheres descumpriram o acordo deles, mas homens são homens, né, mano? O que você vai fazer? Vai chorar? Não, eles continuaram trabalhando, simplesmente começaram a construir o abrigo deles e fazer uma fogueira. E aí depois que eles conseguem fazer a fogueirinha deles, quem vem? Isso mesmo, as meninas falando, nossa, que fogo legal que vocês têm aí, mano, será que a gente pode pegar um pouco? Elas acabaram de quebrar um acordo que elas fizeram com os caras e vem na cara de pau pedir o fogo dos malucos. E alguns dos malucos até que foram razoáveis e falaram, mano, a gente deixa vocês pegarem fogo se vocês cumprirem a desgraça do acordo de vocês das galinhas. E aí o que as meninas responderam? Não. De boa então, mano, talvez elas não precisem do fogo, certo? Lógico. Não, na verdade elas só não querem dar galinha, porque elas ficam tentando roubar o fogo dos homens e usar outras táticas não republicanas pra conseguir fogo. E olha a reação dos homens, cara. Mano, eu fico vendo essas minas aqui e eu fico pensando, o que é isso, cara? Vocês estão na Ilha das Malucas. Essas minas são doidas, elas estão tentando barganhar com uma galinha pelo nosso fogo. Cara, o primeiro dia, a gente não precisa de uma galinha. Ai, cara, que patético, mano. Empoderadíssimas, não precisam de homens pra nada. Elas não precisam desse fogo aí. É por isso que elas estão oferecendo meio que o próprio corpo em troca de fogo. Olha, ela vai tirar a calça dela, mas aí vocês têm que deixar a gente pegar um pouco de fogo. Vai, fica pelado então. Duvido que fique. Tá, se a gente ficar pelado, o que a gente ganha? Sei lá o que vocês ganham por ficar pelado, eu não tenho ideia. Bem, a gente não controla isso, né? Por favor, me ajuda. As minas preferem ficar brincando de ficar crua ali em troca do fogo ao invés de simplesmente cumprir a desgraça do acordo delas. E a reação dos homens a isso é priceless. Essas minas sempre têm esse comportamento típico. Você não pode usar isso contra mim. Eu já tenho 50 anos, mulher. Não adianta vir com um charmezinho, usando um biquíni pequenininho. Você não vai conseguir pegar nosso fogo no primeiro dia. Primeiro você tem que sofrer por uns 2, 3 dias aí. Talvez uma por uma elas vão desistindo da competição. Elas vão ficar tipo, não, eu desisto, isso daí não era o que eu esperava.
Enfim, por enquanto, no aspecto sobrevivência, os homens têm o abrigo, os homens têm fogo, as mulheres têm 2 galinhas. Mas o friozinho da noite pode mudar muita coisa. Porque as mulheres ficam implorando pros homens pra pegar um pouco do fogo e os caras simplesmente dizem: mano, vocês descumpriram o acordo com a gente. Ou vocês cumprem o acordo com a gente te dá um pouco do fogo, ou nada feito. E o que você acha que as minas fizeram? Que elas agiram como pessoas maduras? Elas pensaram tipo, verdade, bora lá, mano. A gente fez o acordo, damos uma galinha, pegamos fogo, dormimos bem aqui. Ou vocês acham que elas ficaram acordadas a noite toda esperando os caras irem dormir pra daí tentar chegar lá e roubar o fogo dos caras? Deixa nos comentários, porque eu vou ver e te aviso. Enfim, elas conseguiram roubar uma madeirinha com brasa, mas mesmo roubando essa madeirinha com brasa, elas não conseguiram fazer o fogo. Agora eu entendi por que elas não quiseram dar uma galinha em troca do fogo. Enfim, depois dessa brilhante estratégia das minas de passar a noite acordada pra tentar roubar um fogo que elas nem conseguiram fazer, é hora do nosso primeiro desafio pela imunidade. Que na primeira parte da prova, que você tinha que pular meio que numa rede lá, uma das minas ela conseguiu quase quebrar a mão dela, fazendo com que ela precisasse ser examinada pelo time médico, e o time médico disse que ela não podia continuar na competição. E como essa era uma competição, uma gincana de equipes, o apresentador diz que a equipe das minas seria desqualificada. Tecnicamente, para completar esse desafio, vocês precisam de 9 pessoas começando e 9 pessoas terminando. Então, de acordo com as regras, esse desafio já acabou. Se a tribo dos homens quiserem, eles já venceram e podem mandar vocês para eliminar alguém. Quem diria que não dormir bem antes de uma competição dessa daí, mano, podia acarretar riscos. Mas aí Jeff, o nosso apresentador, bota uma lenha na fogueira. Mas os homens, se vocês quiserem, podem fazer um ato de bondade e dizer: vamos continuar o desafio. Você aí de casa, você faria um ato de bondade com essas minas? Não? Então isso significa que você faz parte do problema e já devia estar inscrito no canal, porque um dia se viu não fazer um ato de bondade pra essas minas aí, mano, que foram tão bondosas com vocês. Os caras também não fizeram. A gente decidiu ganhar o desafio. Então vocês vão ganhar o desafio e ganhar a imunidade. Sim. E as minas não ficaram felizes com essa decisão. Começaram a falar: mano, pera, vocês não querem terminar o desafio? Deve ser porque vocês são Yagi. Mas rapaz, vocês não querem continuar o desafio? Vocês realmente não querem completar o desafio? Sabe fazer as coisas do jeito certo? Mas se a gente tivesse em situações opostas, se um dos homens tivesse se machucado, eu não acho que vocês continuariam o desafio. Nem ferrando, eu acho que vocês diriam: vamos continuar o desafio, vamos fazer as coisas do jeito certo. Eu só não acredito nisso. Para, mano, bora continuar, seja homem, vai, bora continuar esse jogo. É aquele mesmo comportamento, mano. Pera, você tem preferência sobre com quem você se relaciona? Nossa, tá se esforçando pra gostar de mulher, né? Você não quer assumir esses 10 filhos de 10 pais diferentes? Nossa, tá se esforçando muito pra gostar de mulher. Não quer terminar essa gincana, mano? Nossa, não é homem de verdade. Mas pelo menos os homens continuaram firmes. Nós ganhamos. Esses homens, eles não ligam merda nenhuma pra nós garotas. Isso ficou bem claro hoje. Eles não ligam pra gente, então nós não vamos ter piedade deles. Nossa, nessa situação aqui que os homens, eles podiam ser bondosos com a gente, eles não foram, então claramente eles não ligam pra gente. Mas e nas oportunidades que vocês tiveram pra ser bondosas com eles, vocês foram? Não tenta mudar o assunto, a gente tá falando dos homens agora, tá? Enfim, aí essas minas, mano, esses arautos da bondade, cara, elas vão pro conselho de tribo, onde elas tecnicamente precisariam eliminar alguém, mas dessa vez não precisam porque a mina já se machucou e já teve que ser retirada do jogo. Então o que elas fazem com o tempo que elas têm pra conversar ali, discutir estratégias? Sim, elas ficam brigando uma com a outra. Enfim, aí no próximo dia, na próxima competição, uma competição apenas por recompensa, na qual novamente os caras ganham, obviamente. Os caras estão dormindo bem, estão descansados, então tudo parece perfeito na tribo dos homens. Só que não, porque na tribo dos homens tem esse cara, mano, chamado Colton, que ele é meio que Yagi, sabe? Yagi, rico, snob, e aí ele fica tentando fazer aliança com a tribo das mulheres, ali fica no meio das minas. Oi, amiga, tudo bem? E em um ponto do jogo, as minas começam a gostar tanto dele, mano, que elas dão até o ídolo da imunidade que elas têm, que é basicamente um talismã, um totemzinho, que tipo, se a pessoa tem aquilo ali e tentarem votar pra ela sair do jogo, ela pode usar aquilo ali e ela fica imune a sair do jogo. Ou seja, na tribo dos homens, que eles queriam eliminar o Colton era a pessoa mais fraca de lá, agora ele tá imune à eliminação, então agora ele é o cara mais forte de lá. E segura essa informação que isso vai ser importante mais tarde. Enfim, agora eles vão pra gincana, pro desafio da imunidade, que novamente já começa com as minas na mer. As mulheres não estão fazendo progresso algum. Essa mina tem tetiolas muito grandes, eu não consigo passar. Stay. No, you're not. Don't touch me. Cristina,
você tocou em 2 pessoas. Cat, você precisa pular na água. Tenha certeza que você não tá tocando em 2 pessoas ao mesmo tempo. Cat, now back at Christina. As meninas estão sofrendo demais nesses desafios, cara. Que, novamente, não são desafios apenas sobre força, agilidade, as coisas que os homens são melhores. Eu diria que isso daí é mais sobre equilíbrio. E com isso, a Cristina está de volta na água. E a Cat pulou, eu não sei porquê. Você não precisa pular, menina. Usaram 2 mãos. A Cat esticou a mão pra segurar ela. Mônica, você tem que pular na água também. As manas estão sofrendo, mas se tem uma coisa que as manas têm é sororidade, meu amigo. Elas são muito empáticas e bondosas umas com as outras. Nossa, Cat, você é a garota mais burra do mundo. De novo, a Cat pulou na água por razão nenhuma. E os homens venceram a imunidade! A Cat, ela pulou na água quando ela não precisava ter pulado. Não uma vez, mas 2. Eu tô triste pelas mulheres porque esse não é o jeito que as mulheres são e eu estou envergonhado. Cat, você pulou na água 2 vezes. Você é a loira burra 2 vezes. Ai, com uma tribo assim, com amigas assim, mano, quem que precisa de inimigo, né? Enfim, as minas vão pro conselho de tribo, onde dessa vez elas precisam sim eliminar alguém e elas eliminam a Nina. E quem é Nina nessa história? Ninguém, coadjuvante, mas o importante pra história é que os homens, eles estão dominantes. Agora os homens têm 9 membros na tribo deles e as mulheres têm 7. Que em um jogo onde todo mundo vota, é muito importante você ter a maioria. Se vocês moram no Brasil, vocês sabem disso. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Enfim, aí na próxima noite começa a chover muito, mas muito mesmo. E as minas, elas estão ensopadas, desmoralizadas, destruídas. E os homens, em vez de continuar fazendo o que eles estão fazendo, o que eles decidem fazer? Isso mesmo, eles olham as minas lá e eles pensam, tadinha delas, mano. Ô, vem aqui, mano, vem aqui, se aquece perto da fogueira. Eu sei que vocês não conseguiram fazer uma fogueira ainda, vocês estão ensopadas aí. Ou seja, um ato de bondade que com certeza no futuro elas vão retribuir pra eles, né? Beleza, logo depois disso, os caras têm um desafio /gincana pra ganhar prêmio dessa vez. E adivinha, as minas ganham dessa vez. As minas ganham um barquinho e uns equipamentos de pesca. E os homens pensam, pô, vocês podem emprestar o barco pra gente pescar em algum momento aí? E as minas, obviamente, depois da bondade dos homens ter deixado elas se aquecerem ali no fogo e tudo mais tal, dizem não. E aí alguns caras começam a ficar pé da cara, porque elas continuam indo no abrigo dos caras se aquecer perto do fogo. Ah, é mesmo? Não vão emprestar o barco depois de tudo que a gente fez por vocês? Então, quando vocês querem ficar perto do fogo, quando vocês querem abrigo, vocês usam um charmezinho feminino pra lidar com essas situações. Mas quando nós pedimos pra usar o barco, vocês dizem não? Se unirem em um mundo só? Nem ferrando. Bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo à igualdade sob a lógica mimimista. Até o Yagi, que tá no lado das minas, concorda que isso daí é um absurdo. Alguns caras estão falando, nós temos que parar de dar coisas para ela e não receber nada em retorno. O que eu concordo, sabe? Eu amo essas garotas, mas se elas não vão me dar nada em troca... Me desculpa, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou republicano, eu não sou democrata. Eu não acredito em coisas de graça. Ai, pato sofre. Eu digo isso porque as minas continuam indo no abrigo, no acampamento dos homens e ficar perto da fogueira. E os caras deixam, mano. Eu já começava a meter o pé. Porque nesse momento eu acho que nenhuma troca funcionaria. Dava pra você falar, mano, enquanto vocês ficam aqui no fogo, a gente pode pegar o barquinho de vocês e ir pescar. Mas eu acho que já ficou claro no começo do show que as minas querem receber coisas e não dá nada em troca. Enfim, finalmente as minas vencem o primeiro desafio da imunidade. E eu não sei por que os caras simplesmente não tentam eliminar o Colton. Porque, mano, se ele jogar aquele ídolo da imunidade dele uma vez, ele não tem mais. Porque, honestamente, esse maluco, ele é muito estranho, mano. Esse maluco, ele começa a implicar com o cara, mano, porque o cara é PPP, preto pobre de periferia. Mano, o cara até chama o cara de lixo do gueto. E mesmo o cara não sendo bom pros desafios, o cara sendo ista, não gostando de pobre, os caras não votam nele e votam no Matt. Quem que é o Matt? Coadjuvante, mas dane-se. Enfim, aí de volta pro acampamento, os caras ainda querem pegar o barquinho pra dar um rolê e pescar, mano. E aí eles vão falar com as minas novamente. Dessa vez com uma proposta que parece irrecusável, né? Então, aqui vai o que nós homens estamos propondo. Se nós podemos usar a rede de pesca, então nós estamos dispostos a dar metade do que a gente pescar. Mano, parece bolado, né? Ó, a gente vai lá pescar, vai ter peixe pra todo mundo, cara. Vocês ficam com metade de tudo que a gente pescar, sem precisar fazer nada. Proposta maravilhosa, quase que irrecusável, certo? Errado. Eu sei que eu vou soar como uma fruta sem coração, mas nós não podemos alimentar o nosso inimigo.
Essas são as pessoas da bondade e da empatia. Mas os caras também são fracos, mano. Os caras, eles são do tipo... Você pode até me enganar uma vez. Você pode até me enganar 2 vezes. Você pode até me enganar 3 vezes. Você pode até me enganar 4 vezes. As mulheres, elas estão sendo super cabeça dura. Eu não consigo entender o porquê. Eu não sei se as emoções delas estão fazendo elas ficarem doidinhas ou o quê. Mas eu entendo que elas são criaturas emocionais e elas não conseguem pensar logicamente. Ela falou, não pense que eu sou uma fruta, mas ela acabou de agir como uma fruta. Mano, desculpa, cara, mas vocês não estão pensando logicamente também não, meu parceiro. A estratégia das minas é ferrar com vocês. E a estratégia de vocês é de tentar ser amigo das minas. O que desde o começo, por si só, já se mostrou não efetivo. Então vocês não estão agindo logicamente. A doideira é que elas não precisam fazer nada. Elas podem ficar pegando um bronze na praia, enquanto a gente vai pescar, e elas ficam com metade da comida ainda. Like, hello. Tem alguma coisa aí dentro? Enfim, a esse ponto eu já não sei mais de quantos sinais esses caras precisam, mano, pra não confiar nessas minas. Até porque eles ainda têm a vantagem, ainda tá 8 homens contra 7 mulheres. E mesmo os homens sendo extremamente burros, mano, eles ainda têm a oportunidade de ampliar a vantagem deles quando eles ganham o próximo desafio da imunidade. Ou seja, agora eles têm a oportunidade de ficar 8 homens contra 6 mulheres e acabou o jogo. Exceto se não fosse pela estratégia mais burra que eu já vi na minha vida. O Colton, o Yagi, mano, ele continua, mano, odiando o maluco lá, o tal do Bill. Ele diz odiar ele porque ele não gosta de comediantes, mas todo mundo sabe que é porque ele não gosta de PPP. E simplesmente pelo fato de não gostar do cara por ele ser PPP, ele tem a ideia mais burra que eu já ouvi na minha vida. E qual é essa ideia? O Bill é uma pessoa louca. Eu odeio ele. Eu falei com as garotas, eu sugeri que a gente troque de lugar e a gente elimine alguém porque a gente tem uma pessoa pra eliminar. Desculpa, cara, eu não conseguiria tancar o visto aí. Eu já responderia com, mano, você é burro. Até os caras reagem dessa forma, só que eles são fracos. Eu nunca ouvi algo desse tipo na minha vida. Mas os homens desse show conseguem ser mais fracos ainda do que esse maluco e aceitam a ideia. Tudo isso porque o cara tem um ídolo da imunidade que protege ele de uma votação. Eu não gosto dessa ideia, mas esse ponto, o Colton que tá mandando, né, nas paradas. Então como que a gente diz não pra ele? Se eu disser não, pode ser que o alvo vire eu pro Colton. E se você convencer todo mundo a dizer não, todo mundo vai virar o alvo pra ele? Vocês são... burros, mano, vocês são muito burros. Eu já assisti sei lá quantas seasons desse show, eu nunca vi isso na minha vida. O que aconteceu? Eles querem ir para o conselho de tribos. Você tá de brincadeira comigo? Nossa, meu Deus. Os homens acabaram de perder a estabilidade deles no jogo. Eles não são uma tribo, eles não trabalham juntos. O que é ótimo pra gente, porque agora a gente tem um boost de confiança que a gente precisava. Os homens estavam deixando as minas lá, ensopadas, desmoralizadas, sem conseguir fazer fogo, perdendo literalmente todos os desafios. Tá tudo dando certo pra gente, homens. O que a gente faz? Ah, convida elas pro fogo aí, tadinha delas. Deu um boost de moral nas minas. As minas ganham um desafio, não dividem nada com os caras. Os caras aparentemente aprendem a lição deles. Vão lá, ganham o próximo desafio. Pronto, acabou o jogo. Agora a gente vai ficar 8 homens contra 6 mulheres. Não, vamos aceitar a sugestão desse maluco aqui, mano, que não gosta de PPP, e aí a gente elimina um dos homens. E aí fica 7 homens contra 7 mulheres. A moral das minas lá em cima de novo. E a tribo dos homens, como tá? A nossa tribo dos homens tá igual cão e gato agora. Mas eu sempre fui bom em fazer as pessoas fazerem o que eu quero. E eu quero que o Bill vá embora. Eu que estou mandando no show inteiro agora. E se você discorda, você não está ligado no babado. Meu Deus, mano, quando eu fico pensando que esses caras foram influenciados por isso. Tanto que eles tiveram que concordar unanimamente pra ir pro conselho de tribo. E quando eles chegam lá, a reação do apresentador. E aí, depois do apresentador basicamente chamar eles de burros, porque a esse ponto aqui era só os homens fazendo uma aliança dos homens, eliminarem todas as mulheres, depois eles disputavam entre eles mesmos ali e algum deles ia ganhar 1 milhão. O apresentador começa a tentar desvendar o porquê que os homens estão ali. Quem você não gosta nesse jogo? Bill. Wow, Bill. Eu estive sozinho desde que eu tinha 17 anos, cara. Se eu sou pobre, é porque isso é minha vida, mano. Quando você é um comediante que está passando por dificuldades, é o que você faz. Você não ganha muito dinheiro, você não tem uma casa onde dormir e você fica pulando de trabalho pra trabalho. E a realidade é que é isso que eu faço. Essa daqui é a discussão mais idiota que eu já vi na minha vida. Mas calma que não é só porque é idiota que não pode ser maravilhosa. Até porque o Colton, ele tá tentando explicar que ele não é ista. Sim, eu fui para uma escola privada só de pessoas brancas, mas eu tenho pessoas de descendência africana na minha vida, tá? Tipo quem? A minha empregada.
Cara, nessas horas eu fico pensando, foi isso daí que conseguiu convencer vocês a fazer a jogada mais burra da história desse show? Beleza. Vou ver e te aviso. Então, tipo, isso meio que colocou a gente numa vibe estranha desde o começo do show. Mas é como se ela fosse parte da família. Tipo, alguém que recebe pra tá lá? Yes. Tipo, ela não trabalha de graça, né? Tipo, não viva da bondade das outras pessoas. Mano, você tá doidão? O que você tá falando, mano? Você nunca trabalhou um dia na sua vida, quem dirá procurar um emprego? Nossa! Cara, isso daqui é insano pra mim, mano. É insano que esse maluco conseguiu convencer todo mundo, unanimamente dos homens, a jogar a maior vantagem que eles tinham no jogo e a possibilidade de vencer $1 milhão só porque um maluco era isso e não tinha o controle emocional de conviver no mesmo ambiente que um cara. E aí os caras são muito burros, eles votam pro Bill ser eliminado do jogo por motivo nenhum, além de o cara que não gosta de PVP não gostava dele. E aí, por sorte, por uma troca de tribo, uma das minas, a Mônica, ela é votada pra ser eliminada. Ou seja, os homens estão na frente novamente, só que não, porque o Colton, o Yagi, mano, ele tem uma dificuldade médica e ele tem que ser retirado do show, coincidentemente, depois de ele ser isso. Ele ainda tem a desgraça do ídolo da imunidade dele, que os homens, depois de 2 votações, não conseguiram nem fazer ele gastar aquela merda. E mesmo sendo retirado do show, ele decide levar o ídolo da imunidade pra casa, mano, não vai dar pra ninguém. Então o programa decide fundir as duas tribos. Não tem mais tribo de homem, não tem mais tribo de mulher, agora é tudo junto, 6 versus 6. E é bom pontuar aqui realmente que se os homens não tivessem sido muito burros agora, eles estariam 7 contra 5. Mas é aquilo, né, mano? Se os caras não estavam sabendo administrar a vantagem deles quando eles estavam ganhando, imagina agora que eles estão de igual para igual com as minas. E também, novamente, é importante pontuar que os homens, eles realmente são bons em, tipo, construir um abrigo, em fazer fogo, nas competições de força, agilidade e tudo mais. Porém, socialmente, o que acabou de se tornar esse jogo, um grande jogo social, as mulheres, elas são infinitamente melhores do que os caras. E é exatamente nisso que as mulheres brilham. Elas realmente convencem os caras de que, tipo, não, mulheres versus homens, acabou aqui, mano. Agora a gente é todo mundo amigo. Agora, quer saber quem que não é o seu amigo? Aquele cara ali, ó, hein? Eu acho bom vocês homens se aliarem com as mulheres pra votar esse cara pra fora. E é exatamente isso que os homens fazem. Eles se unem com as mulheres pra votar o Jonas pra fora e assim ficam 6 mulheres contra 5 homens. Depois disso, um dos homens acha um ídolo da imunidade, que eles ficam escondidos pela ilha, e se ele for esperto, ele pode usar esse ídolo pra trazer as coisas pra normalidade de novo, 5 homens contra 5 mulheres. Mas ele não tá nem tramando isso, mano. Enquanto isso, as mulheres estão lá tramando. Então nós temos que fazer as outras mulheres pensarem que ainda estamos na tribo das mulheres. Isso nos colocaria em 6 contra 4. Eu diria que a gente fala pro Troy alguma coisa do tipo, mano, sabia que o Mike tá tentando tirar você e tal? Nós precisamos tirar o Mike daqui ou ele vai começar uma revolução, sabe? E a gente pega as outras pessoas, tipo a Cristina, que não estão fazendo nada. Depois que a gente se livrar do Mike, aí a gente vai ser 6 garotas contra 4 garotos. E aí a gente só destrói eles. As minas lá, tudo planejando, mano, falando, mano, a gente vai destruir os caras, a gente vai fazer isso. Elas já sabem quem ludibriar, elas já sabem o alvo delas na próxima votação. Enquanto isso, os homens estão lá, moscando. E nessa hora, se você tá assistindo o show, você pensa, tipo, mano, os caras não vão acreditar nessa mentirinha das minas aí, né, mano? Afinal de contas, se chega uma mina, né, que só sacaneou com você o show inteiro pra falar pra você, então, esse cara aí que é seu amigo, mano, não é seu amigo não, mano, ele tá falando mal de você pelas suas costas. Geralmente você considera a possibilidade disso ser mentira, né? Troy, eu só queria dizer pra você que o Mike tá tentando plantar uma sementinha na cabeça das pessoas dizendo que você que vai ganhar. E também que nós não podemos deixar você continuar no show. Então eu sinto que nós temos que tirar o Mike daqui porque meio que ele já tá de boa ali com a Cristina e tal. E se ele continuar fazendo o que ele tá fazendo, ele vai conseguir eliminar todos nós. Isso me deixa muito pé da cara. Eu esqueci que esses caras são os mesmos caras que aceitaram aquela ideia burra do Colton. O cara caiu na mentira igual um patinho. Hoje de manhã o Troy e eu fomos verificar a caixa de mensagens andando. E daí eu contei pra ele uma historinha de tipo, hey, o Mike ele tá meio que falando de você pelas suas costas e tal. Eu acho que a gente precisa tirar o Mike primeiro e depois a gente pode tirar as garotas. A mina tá dando entrevista falando, mano, ludibriei geral. E o cara é burro o suficiente pra realmente cair nessa. Essa manhã eu fiquei sabendo que a do Mike quer me tirar do jogo. Isso me deixa muito pera, cara. Ele é só um idiota. Ele é um idiota.
aquele cara me machucou, mano, e eu estou cansado dele. Com certeza, meu parceiro, com certeza. Aquele cara ali, ó, aquele cara é um idiota. Você acreditando nas minas que simplesmente te ferraram desde o começo do jogo? Não, você não. Você não tentando nem conferir se a informação tinha alguma veracidade, talvez conversando com um cara, ou fazendo com alguém da sua confiança fosse conversar com um cara? Não. E o cara ainda ajuda a botar o Mike pra fora e as minas ficam lá, 6 contra 4. E até os outros caras chegam nele e falam, mano, você não tá entendendo que as minas estão te ludibriando, meu parceiro. E o cara nem acredita, ele fala, de boa, se as minas estiverem me ludibriando, mano, eu tenho meu ídolo aqui, mano, eu consigo me salvar. E o cara só vai perceber que isso daí é verdade, que as minas querem eliminar ele, que as minas não ligam pra ele, quando ele perde o desafio da imunidade e todas as minas começam a comemorar como se fosse a final da Copa. Aí, depois que ele percebe, mano, que as minas realmente querem eliminar ele, ele pensa, tipo, cara, dá só pra eu usar o meu ídolo, tá ligado? E a gente consegue eliminar uma das minas. E aí ele conta a estratégia dele pros homens, ele fala, cara, mano, essa mina, a Kim, ela tá, tipo, mano, ela tá mandando em tudo, ela que tá fazendo os planos, ela que tá de crocodilagem pro nosso lado, vamos eliminar ela. E aí um dos homens, esse cara chamado Jay, ele fala, tipo, não, de boa, vamos sim, vamos ludibriar ela. Mas o instinto de Gadar fala mais alto. E ele faz o quê? Ele está lá tentando mudar o voto da galera agora. Ele está lá tentando convencer o Troy e a Cristina a votar em você. Ele tentou me convencer a votar em você, mas eu mantenho meu voto. Porque se todos vocês votarem nele e ele usar o ídolo dele, então os outros votos vão pra você. O Jay me colocou muito medo agora. Parece que o Troy, ele tem um ídolo e ele quer me mandar de base. Cara, eu tô falando que socialmente, cara, as minas são infinitamente melhores do que os caras. Depois de o Jay, mano, esse gado, mano, ter contado o plano dos caras pra elas fizeram o seguinte, elas só não votaram no Troy, que tinha o ídolo da imunidade dele. Sabe em quem que elas votaram? Elas votaram no gado que contou o plano pra elas, o que é brilhante, porque dos homens era o menos provável de elas votarem. Enfim, mas depois disso, o Troy, que é o maluco que tinha o ídolo da imunidade, só que ele gastou, ele fica muito pé da cara, fica reclamando das minas que, de novo, também usaram ele e ainda toma essa daí de graça. Isso é o quão ridículo essas pessoas são. Elas realmente acham que eu devo voltar pro acampamento e ficar tipo, ei galera, isso é só um jogo, a gente só tá se divertindo aqui, e eu tô tipo, vocês estão tirando com a minha cara, mano? Eu tenho todo o direito de pera, cara. Não tem, mano, não tem, cara. Do mesmo jeito que o gado foi ludibriado pelas minas, você também foi ludibriado pelas minas, cara. E como se a humilhação não pudesse ficar pior, ele ainda toma essa daí. Por mais que eu odeie dizer isso, você não consegue levar as coisas como o Jay levou. Ele agiu como um homem, e ele talvez mereça estar aqui até mais do que você. Eu não sei se isso é verdade. Ele fez o trabalho dele aqui todo dia e ele agiu como um verdadeiro homem, tá bom? Essas mulheres, elas estão agindo como muitas delas agem lá fora. Elas recebem uma casa, elas recebem comida, recebem todas essas coisas e aí, quando elas se sentem satisfeitas, elas dizem, tá de boa, nós não precisamos mais de vocês, homens. E você tá percebendo isso só agora, meu parceiro. Cara, vocês já tiveram um jogo na mão umas 3, 4 vezes, que era simplesmente só não fazer besteira que um dos homens iria levar 1 milhão pra casa. Mas depois de uma sequência de decisões burras que vocês fizeram, agora especialmente você tá muito na merda. Porque se você não ganhar o próximo desafio da imunidade, tu vai pra casa, meu parceiro. E por sorte foi exatamente isso que aconteceu. Essa é minha ilha, vocês não podem ganhar de mim. Shut up, please. You're not getting oh my God, please knock this one down. Troy destrói seu terceiro alvo consecutivo. Yes! Troy vence a imunidade. O cara consegue vencer, o cara sai comemorando. Meu parceiro, você saiu de uma situação em que vocês estavam ganhos, basicamente. Um dos homens ia ganhar 1 milhão pra uma situação onde você tem que ganhar todos os desafios de imunidade até o final do show, senão você vai ser eliminado. O Troy está salvo no conselho de tribo nessa noite, mas pro resto de vocês, alguém vai embora essa noite. Usar isso daqui me faz sentir incrível. Realmente muda muito meu dia. Na verdade, isso daqui muda o dia de todo mundo, porque agora eles estão tipo, o que a gente vai fazer? Estão na paranoia. E eles ainda estão pensando, será que ele tem um ídolo da imunidade? Esse é o pior cenário possível pra eles. O Troy venceu. Com certeza venceu sim, meu parceiro. Depois dessa comemoração aí na frente das pessoas, mano, com certeza ninguém ali te odeia. Com certeza você venceu. Mas pela primeira, talvez segunda vez no show, ele faz a coisa certa. Ele tenta convencer os caras e as minas que não são tão próximas da Kim, que é a mina que tá ludibriando todo mundo, a votar pra ela sair do programa. Até porque claramente, se ela for pra final, ela vai ganhar 1 milhão. Enfim, surpreendentemente ninguém
ninguém gosta da ideia e daí os caras brigam no conselho de tribo. Elas ficam falando, Troy é o pior terror daqui. Quem liga? Você acha que eu ligo? A única coisa que eu tô dizendo é que você não pode ser tão extremista em um lado só, porque no final das contas não importa que você seja mais esperto, dure mais e jogue melhor. As pessoas ainda precisam gostar de você. E você lá é minha mãe pra dizer o que eu posso e não posso fazer? E se você tá falando a verdade, se você não aguenta a verdade, então o problema é seu. Nossa, ela é verdade da sobrevivência. Agora vamos dizer que ela é verdade suprema, vinda da Sabrina, que foi a mina que tentou me enganar e mentiu pro Jay ali. E agora a mina quer pagar de verdade suprema, cara. Você eliminou o Jay ali e agora você quer me eliminar. Não é verdade? O que você tá falando? Só responde a pergunta. Você mentiu ou não? É uma pergunta de sim ou não? Não. Ah, tá bom. Cara de pau, mano. Tipo, mano, isso daqui é um jogo social, mano. Com certeza você vai mentir. Você tem que mentir nesse jogo. A mina, inclusive, tá mentindo, dizendo que ela não mentiu. Aí, obviamente, as minas votam pra eliminar outro homem, que é o anãozinho ali, coadjuvante também. E no dia seguinte, a Kim, a mina da ludibriagem, ela vence o desafio valendo recompensa. E a recompensa é que eles vão voar de helicóptero para um spa e vão ter um dia incrível, tá ligado? Mas ela pode levar 2 pessoas junto com ela. E ela escolhe, obviamente, as 2 melhores amigas dela no jogo. E aí os caras chegam nas minas que não foram escolhidas para ir para o spa, para comer bem, para tomar um banho quente, e tentam convencer elas do tipo, mano, vocês não estão vendo que essa mina, a King, tá ludibriando todo mundo? Cara, essas são as 2 melhores amigas dela. Elas vão ser as finalistas, vocês vão ser eliminadas. Então bora votar essa mina pra ela sair, porque daí, pelo menos, mano, todo mundo tem uma chance igual nesse jogo. Mas a Kim, a mina da ludibriagem, quando ela volta do spa com as amigas dela, ela chega principalmente na Cat, essa mina que ficou muito triste por não ser chamada pro spa, e fala, nossa amiga, eu realmente queria te levar, mas não deu. E a mina lesada simplesmente aceita as desculpas dela e tá tudo bem. Aí no próximo desafio da imunidade, o Troy lá, ele perde o desafio. Daí, obviamente, elas votam pra eliminar ele. Depois elas eliminam a mina mais fraquinha delas, que é a mina besta lá, que ficou de cara que não foi no spa. Igualzinho os caras falaram pra ela que ia acontecer. Depois o último homem é eliminado. Depois elas vão eliminando uma por uma das minas NPCs. Até que no final, quem ganha o jogo é a Kim, a mina da ludibriagem infinita. Exatamente como os caras já disseram que iria acontecer. Mas adianta alguma coisa dizer depois que a merda já tá feito? Eu acho que não. Resumo da ópera. Enquanto o jogo ele tava mais brutal, ele dependia mais de sobrevivência, de você fazer uma fogueira ali, de você ter um abrigo, os homens eles foram totalmente dominantes, mostrando novamente que homens de fato, biologicamente, naturalmente, eles são mais voltados a coisas, objetos. Mas quando as 2 tribos se uniram e o jogo ficou mais um jogo social, as mulheres jogaram brilhantemente e elas dominaram a competição, provando novamente através de outro experimento social, o que eu sempre venho dizendo nesse canal, que homens são bons em umas coisas, mulheres são melhores em outras coisas, e ambos se complementam. Homens e mulheres não são e nunca serão iguais, mas são igualmente importantes no desenvolvimento de uma sociedade saudável, assim como as pessoas based, que deixam um like no vídeo e se inscrevem no canal, verdadeiras partes do problema.